Salve, salve, alunos do sexto ano! Nós vamos começar a estudar agora os Hebreus nesse capítulo 2 da unidade 4 da nossa apostila 2. Na videoaula de hoje, eu vou dividi-la em dois vídeos para não ficar tão pesado, para que eu possa fazer o upload do meu vídeo no YouTube de uma forma, no meu canal do YouTube, de uma forma mais tranquila. Vocês têm aqui os conceitos do capítulo 2 da unidade 4. Quando vocês forem fazer aí o fluxograma, é só vocês seguirem aí todos os tópicos desse capítulo 2 dessa unidade 4. O primeiro vídeo, ele vai falar até o período dos juízes. Quando a gente estuda a história hebraica, o que nós temos aí é a divisão dessa história em período dos patriarcas, o período dos juízes e a monarquia hebraica. O interessante de estudarmos aí a civilização hebraica, ou os hebreus, é que as características religiosas desse grupo, eles vão ser a base para a criação, para a construção do judaísmo e posteriormente aí do cristianismo. Tanto é que a principal fonte histórica para nós historiadores sobre a civilização hebraica é o Velho Testamento, que os judeus chamam de Torá e os católicos cristãos, na verdade, chamam aí de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos começar então esse capítulo para tentar entender aí os hebreus. Nesse primeiro slide, nós vamos entender, nós vamos aprender, a origem aí do povo hebreu. Como vocês podem ver, os hebreus são de origem semita, isso quer dizer que eles vieram ali da Península Arábica, parte da região da Península Arábica, e compartilhavam a mesma língua. A grande parte dos hebreus era formado por pastores nômades, porque as condições físicas da região onde eles viviam eram condições extremamente ruins para a manutenção e sustentação da vida. Isso porque naquela região o clima é extremamente seco e quente. A maioria dos hebreus eles habitavam a cidade de Ur, que era uma antiga cidade mesopotâmica aí ao sul da Mesopotâmia, na região da Caldeia. O interessante dos hebreus é que eles vão ser o primeiro povo monoteísta que nós estamos estudando agora. Isso quer dizer que eles acreditavam em um único Deus. Os outros povos que nós estudamos anteriormente eram todos politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Como eu disse já para vocês, a principal fonte histórica para o estudo da civilização hebraica é o Torá, que para os cristãos é o Pentateuco. Já disse para vocês que a história hebraica é dividida em 3 grandes períodos: o período dos patriarcas, o período dos juízes e a monarquia, ou o período dos reis. Eu trouxe aqui para vocês um mapa mostrando a possível localização da cidade de Ur, na Babilônia, que seria o berço da civilização hebraica. Com relação ao período dos patriarcas, eu posso dizer que o primeiro dos hebreus foi Abraão, que era um pastor que vivia aí na cidade de Ur, e de acordo com a tradição bíblica, Deus diz para Abraão para que ele procure Canaã, a terra prometida. Isso aconteceu no século XVIII a.C., ou seja, por volta do ano de 1700 a.C., ou há 3.800 anos atrás. Abraão, então, seguindo aí as ordens de Deus, as ordens divinas, ele parte para a Palestina, ele parte para Canaã, a terra prometida. A região da Palestina é uma faixa estreita de terra aí que está nas margens do Rio Jordão, a oeste do Mar Mediterrâneo. O interessante da região da Palestina é que ela está no meio das rotas comerciais entre Egito, Fenícia e Mesopotâmia. A gente nunca pode se esquecer disso. Todas as civilizações que nós estudamos até agora, elas tiveram contato entre si. Com os hebreus não foi diferente. Essa região da Palestina é uma região de terra extremamente fértil, cercada aí por uma cadeia montanhosa a leste e pelo Mar Mediterrâneo a oeste. Nós vamos ter aí montanhas e regiões desérticas em torno da região da Palestina. Como a gente vai ver aí, a Palestina também ela vai ser disputada por vários povos, porque é uma terra extremamente fértil, onde os hebreus vão se fixar. Na região da Palestina, os hebreus vão produzir cereais, que era muito comum, que não estraga muito fácil, uva,
vinho, figo, azeite, azeitona, e o interessante, a produção era coletiva. Todos produziam para todos. A organização social, eles organizavam-se socialmente em grupos familiares, chefiado por um ancião, o patriarca. Por isso, o período dos patriarcas. Os primeiros patriarcas, os primeiros que lideraram essa civilização, esse povo na região aí da Palestina, foram Abraão, Isaque e Jacó. Jacó, posteriormente, vai ter o seu nome mudado para Israel. Jacó, ele vai ter 12 filhos, e os 12 filhos de Jacó vão formar aí as chamadas 12 tribos de Israel. Trouxe para vocês aqui um outro mapa, mostrando para vocês a região da Mesopotâmia, a região da Palestina. A região da Palestina é essa estreita faixa de terra aqui, nas margens do Rio Jordão. Aqui eu trouxe para vocês um outro mapa, mostrando as 12 tribos de Israel, que está relacionada aí aos 12 filhos de Jacó, né, que posteriormente muda o seu nome para Israel. No século XII a.C., ou seja, por volta do ano de 1100 a.C., por conta aí de uma seca muito grande e conflito com os cananeus, um outro povo também que vivia aí na região da Palestina, os hebreus eles vão migrar aí para a região do Egito. O interessante é que quem controlava a região do Egito nesse momento não eram os egípcios, eram os Hicsos, um povo que veio ali do norte da Ásia, domina os egípcios e passa a controlar a região ali às margens do rio do Nilo. Quando os hebreus fogem da seca e dos cananeus ali da Palestina e migram para o Egito, quem controla a região do Egito, então, são os Hicsos. Os Hicsos recebem os hebreus sem problema nenhum, e aí surge o grande problema. Os egípcios reorganizam-se, expulsam os Hicsos, e eles acusam os judeus de contribuírem com os Hicsos, e por isso todos os hebreus que viviam no Egito são escravizados. Como eu disse para vocês, até que nós vamos ter aí o surgimento da figura de Moisés, que, orientado por Deus, tem que livrar o seu povo aí do cativeiro, da escravidão egípcia. Moisés, então, ele vai conduzir o povo hebreu à terra prometida novamente, Canaã, a região da Palestina. A travessia pelo deserto do Sinai vai levar aí a aproximadamente 40 anos. Moisés, de acordo com a tradição bíblica judaica cristã, ele vai receber no Monte Sinai as tábuas da lei, que são as tábuas, que são aí os 10 mandamentos do mundo cristão, do mundo católico principalmente. Com a morte de Moisés, quem vai assumir aí a condução do povo hebreu até a região da Palestina é Josué. É Josué que assume o poder. Trouxe para vocês aí um mapa da apostila de vocês, mostrando o caminho que foi percorrido por Moisés até novamente a região da Palestina, Canaã. O início da jornada começa aqui próximo ao rio Nilo. Aqui nós vamos ter a travessia do Mar Mediterrâneo, que é uma passagem bíblica belíssima, né? Quando Moisés ele chega com o povo hebreu, bate o seu cajado e o Mar Vermelho abre para que os hebreus eles passem ali pelo Mar Vermelho, estavam sendo perseguidos aí pelos egípcios. E aqui a chegada até a região da Palestina novamente. Esse percurso aí, desde o Egito até a Palestina, até Canaã, levou aproximadamente 40 anos. A partir do momento em que nós temos aí o retorno dos hebreus para a região da Palestina, nós vamos ter o período dos juízes, uma época de conflitos, onde cada uma aí das 12 tribos, né, elegia o seu juiz, o seu líder. E esse juiz ele era o responsável para resolver os conflitos entre a comunidade, entre os membros da comunidade, e defender o território hebreu de invasões estrangeiras. Depois que todos os conflitos eles eram superados, o juiz ele deixava de atuar. Então vocês podem perceber que a figura do juiz na tradição hebraica ela é temporária. Um juiz só é eleito em épocas de conflito. Foi muito comum o conflito dos hebreus quando retornam aí para Canaã,
Terra Prometida, com os filisteus. Um dos juízes também que é muito conhecido na tradição bíblica é Sansão, que vai proteger aí os hebreus de inúmeros ataques dos filisteus. Eu vou parar por aqui. A partir da monarquia hebraica eu vou preparar um novo vídeo para vocês. Estudem e estudem!